Boa tarde. No Nesp Notícias de hoje, a gente vai falar sobre a investigação do Ministério Público que apura a construção de um condomínio de luxo aqui de Bauru. Promotoria de Urbanismo aponta diversas irregularidades e obra pode ser paralisada. No futebol, meninas jogam o preconceito para fora do campo. A gente começa esta edição falando de saúde. Ontem à noite, o prefeito Rodrigo Agostinho, o secretário de Saúde Fernando Monte e alguns vereadores se reuniram com médicos e outros profissionais da rede municipal para tentar um acordo para que os plantões de fim de semana nas unidades de urgência e emergência sejam mantidos. Os funcionários falaram das dificuldades que têm enfrentado, como a sobrecarga de trabalho. A prefeitura apresentou a proposta de redução da jornada de trabalho dos médicos de 20 para 15 horas semanais, em troca da garantia de que eles façam os plantões extras. Os cerca de 30 profissionais presentes afirmaram que não poderiam responder pelos colegas ausentes. Por isso, não foi firmado um acordo. Por telefone, nós conversamos com o secretário municipal de saúde e ele disse que a proposta da redução de jornada de trabalho foi bem aceita. Agora, a secretaria vai abordar até o fim desta semana os cerca de 200 profissionais que fazem parte da rede municipal para saber o posicionamento de cada um. Mesmo sem um acordo, Fernando Monte avalia que a reunião foi um avanço, pelo diálogo aberto e também pela participação do Executivo junto com o Legislativo. E agora o assunto são os problemas nas obras de um condomínio de luxo aqui em Bauru. O Ministério Público apura possíveis irregularidades que podem até paralisar a obra. Um enorme canteiro de obras, 600 mil metros quadrados, o equivalente a 72 campos de futebol. O alvará para a construção do condomínio de luxo Alphaville foi dado há 2 anos. Obras em ritmo acelerado às margens da rodovia Bauru-Piratininga, a 8 quilômetros do centro da cidade. Mas o empreendimento gera dúvidas por parte do Ministério Público. Em maio deste ano, a Promotoria de Urbanismo instaurou uma ação civil pública pedindo a paralisação das obras por causa de uma série de irregularidades. A liminar ainda solicita que obras compensatórias sejam feitas pelo empreendedor. De acordo com o promotor, o contrato foi assinado em 2012, quando as margens da rodovia ainda eram destinadas apenas para indústria e comércio. Só em 2013, a Câmara Municipal mudou a legislação para autorizar a construção de lotes residenciais. Quando o empreendimento foi aprovado, o loteamento foi aprovado em dezembro de 2012, ele o foi desrespeitando a lei do parcelamento, a lei de zoneamento existente naquela época, posto que ali era uma área de zona industrial e comercial e foi aprovado um empreendimento residencial. Então se discute agora a validade da aprovação quando houve a violação da legislação vigente à época da aprovação do empreendimento. Além disso, a empreiteira deveria destinar 5% do terreno para a prefeitura, uma contrapartida para construir áreas institucionais, o equivalente a 30 mil metros quadrados. Mas na assinatura do contrato, a prefeitura ficou com menos de 1%. Segundo o secretário municipal de planejamento, houve um erro no cartório, que já está sendo corrigido. A prefeitura vai receber os 5%, né? No processo de aprovação consta uma área que vai ser doada, uma área anexa ao empreendimento, na matrícula original da mesma fazenda. E o empreendedor, a pessoa que aprovou o Alphaville, está tendo uma série de dificuldades, tem alegado isso para a gente tem cobrado isso bastante dele, com relação a cartório, a baixa dessa área no INCRA, para que ela passe a ser uma área do perímetro urbano, questão da proximidade com a rodovia, a faixa de domínio com a rodovia, a definição dessas faixas, para poder desmembrar essa área, para poder tirar essa área da fazenda, abrir uma matrícula nova e doar para o município. O que nós entendemos é que as áreas têm que estar todas definidas quando da aprovação do empreendimento. Eu não posso, depois de aprovado o empreendimento, ter que discutir onde será a área, qual será a área, em que situação está a área. Então, quando o município aprova um empreendimento em desacordo com o que manda a lei de parcelamento do solo e as próprias leis municipais, deixando para posteriori
a discussão a respeito de uma área que já deveria estar implantada, e isso gera uma insegurança muito grande. Um outro problema apontado pelo Ministério Público é a falta de um estudo de impacto de vizinhança, uma análise prevista no plano diretor que avalia o quanto novos empreendimentos afetam a cidade. Segundo o plano diretor, obras como esta só poderiam ser realizadas após esse estudo e depois que as construtoras se comprometessem a arcar com os custos. A partir do momento em que eu crio estabelecimentos como shopping centers, como grandes indústrias, como grandes empreendimentos residenciais distantes da cidade e sem ligação, eu estou autorizando a instalação de um polo gerador de tráfego sem que haja a implementação das medidas mitigatórias e estou implantando um local sem que haja naquele local, naquela região, a infraestrutura necessária. Por quê? Se o município não exige que seja feita uma avenida de ligação entre um bairro que está sendo edificado longe disso, o bairro vai ser feito e depois o município vai ter que fazer com dinheiro público aquilo que deveria ter sido feito pelo particular. Resolver com mais praças, escolas. De acordo com este pesquisador da Unesp, sem o estudo não é possível prever e corrigir o crescimento da região. Além de impactos ambientais, o trânsito da Zona Sul, que já é complicado, pode ficar ainda pior. Isso deveria ser mitigado, né, com cobranças de contrapartidas a esses empreendimentos na devida quantidade e necessidade, para que ou se corrija isso rapidamente, né, ou que se execute isso pelos próprios empreendedores, né, ou mesmo que a prefeitura fique com uma reserva técnica do ponto de vista econômico para fazer essas modificações no sistema viário, nas infraestruturas em todos os sentidos, para que amenize esse problema e busque maior sustentabilidade dele. A prefeitura alega que ainda falta regulamentar quem é obrigado a fazer esse tipo de estudo. O plano diretor prevê um estudo, prevê que tem a possibilidade da prefeitura solicitar. Mas a prefeitura, o município de Bauru, nunca aprovou uma lei definindo exatamente quem precisa e quem não precisa. Então falta uma regulamentação no plano diretor falando tais tipos de empreendimentos precisam, tais não precisam, porque senão ou a gente vai pedir para todo mundo, inclusive os empreendimentos muito pequenos, onde não são necessários, então a gente fica sem esse parâmetro de saber para quem a gente pede e para quem a gente não pede. Para o Ministério Público, a falta de regulamentação não serve como justificativa. O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor dizem que as obras que vão provocar os efeitos negativos do empreendimento devem ser arcadas pelo particular e não pelo poder público, sob pena de, como sempre ocorre no Brasil, a privatização do lucro e a socialização dos prejuízos. O Unesp Notícias entrou em contato com os responsáveis pelo empreendimento, mas não houve resposta até este momento. Amanhã, sexta-feira, Prefeitura, Construtora e Promotoria vão se reunir em uma audiência pública de conciliação. Se não houver acordo, as obras podem ser paralisadas. Vamos agora para o intervalo e na sequência você vai ver o treinamento de meninas que mandam muito bem no futebol aqui em Bauru. O Unesp Notícias volta já já. Amanhã tem discussão do Plano Estadual de Cultura aqui em Bauru. O objetivo da reunião é planejar as ações culturais promovidas pelo Estado de São Paulo nos próximos 10 anos. Um representante da região será eleito para a comissão de redação do plano. Qualquer pessoa pode participar da reunião. Será realizada no Teatro Municipal a partir das 2h da tarde. Vamos ver como fica o tempo. Os detalhes da previsão estão no mapa, com informações do IPMET e do CPTEC. Não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo, mas a aproximação de uma frente fria já provoca a formação de nuvens. Para amanhã, a previsão é de pancadas de chuva em praticamente todas as regiões. Bauru também pode ter uma chuva amanhã no período da tarde. Agora a umidade do ar é baixa, está em 35%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. Hoje as temperaturas variaram entre 14 e 28 graus. Amanhã a mínima deve ficar em 20 e a máxima em 25 graus.
A empolgação com a Copa do Mundo no Brasil, que terminou há menos de uma semana, é a prova de que o futebol é sim uma paixão nacional. Só que mesmo sendo um esporte tão popular, ele ainda está longe de ser democrático, que o digam as mulheres. Para praticar o esporte, elas ainda enfrentam resistências e preconceitos e algumas vezes têm de ir contra a própria família para entrar em campo. Só que com a bola nos pés, elas deixam claro que talento não depende do sexo. O café da manhã é do tamanho da vontade de aumentar a coleção de títulos. Em dia de competição, Roberta pula cedo da cama e prepara as chuteiras. A paixão pelo futebol começou aos 7 anos, quando chutar a bola ainda era brincadeira de criança. A gente brincava na escola, aí o negócio ficou sério, o professor montou um time, aí eu comecei a brincar com os meninos também, participar do treino. É bom para a saúde, né? Não sei, eu acho que a bola chamou a atenção, aí a gente vai, corre, se diverte bastante. Ela treina e compete por uma equipe de Bauru. Cada gol da atacante é acompanhado e apoiado pela família. O papel da família, eu acho, é sempre incentivar, por quê? No esporte é muito difícil ver alguém no meio de drogas, pessoas que não gostam muito de esporte, sempre fica no meio, na rua. É perigoso você usar droga, você ficar no meio do álcool, do cigarro. Então, na maioria das vezes que a pessoa faz o esporte, ela está sempre num grupo bem melhor. Hoje é dia de torneio regional, time concentrado no vestiário. Na equipe Galatasaray só jogam meninas. 25 garotas de 13 a 27 anos são treinadas pela Riciene, que começou o projeto em 2006. Colocar as garotas para jogar bola é uma tarefa difícil e não é por falta de habilidade. Geralmente, as atletas que vêm, as meninas que vêm para jogar gostam muito. Então, a maioria enfrenta os pais para estar disputando essa modalidade que é tão preconceituosa, não só aqui na cidade, quanto no Brasil inteiro. Então, os pais acham melhor fazer outros tipos de modalidade, porque não é uma modalidade agressiva, o futebol já é mais agressivo, e eles acham isso que não serve para meninas. A partida de hoje é contra o time de Alvinlândia, cidade a 100 quilômetros de Bauru. A cor do uniforme diferencia as equipes, mas as dificuldades são as mesmas. Tem que gostar, tem que se virar sozinha, a gente não tem apoio nenhum de ninguém. Somos nós mesmos que tem que se ajuntar, todo mundo, e tentar fazer isso que está acontecendo aqui hoje. Um torneio para a gente saber quem tem capacidade de ir mais para frente, no caso, um dia a seleção brasileira, que é o sonho de toda menina. Meninas que jogam futebol é taxado como homossexuais, vão ficar masculinizadas. A própria família das meninas criam barreiras, né? Então a gente tem que contornar esses obstáculos e, por isso, a grande quantidade de meninos jogando futebol e a pouca quantidade de meninas. Bola rolando para as garotas mostrarem habilidade. Jogo duro, marcação pesada. O time de Alvinlândia ganhou o meio de campo e dominou quase toda a partida. O time de Bauru saiu atrás do placar e, com muito esforço, conseguiu um empate em 2-2. Quem saiu feliz foi a Tatiane, autora de um dos gols. É satisfação muito grande, né? Porque assim, a gente está dentro de quadra, a gente dedica o máximo que a gente pode. Então, como diz, a gente dá o sangue pelo time, independente do que for. Mas fala, aqui dentro de quadra a gente é rivalidade, mas fora, amizades normais. Então é muito bom, tanto que a gente faz amizades vindo disputar esses torneios pela cidade. Aqui a cobrança também não enxerga gênero. As meninas escutam a bronca da treinadora, que cobra mais empenho. Eu confio sim, porque eu coloco lá dentro porque tem capacidade. E quem está de fora também tem capacidade de substituir quem for sair. Entendeu? Ou vocês começam a jogar bola, ridículo o jogo de vocês. Pouca coisa diferente de um jogo entre homens. E mesmo assim, na nação que se orgulha em ser o país do futebol, parece que apenas um gênero pode jogar bola. Alguns números ajudam a entender o tamanho da desigualdade no esporte. Em Bauru, são 8 escolas de futebol ligadas à Secretaria Municipal de Esportes, que treinam 400 jogadores. Desses,
350 são meninos e apenas 50 são meninas. Para esta pesquisadora da Unesp em Bauru, o preconceito com as mulheres no futebol é um reflexo do machismo da sociedade brasileira. Esses preconceitos eles são provenientes de diversas fontes e dizem respeito tanto, por exemplo, à mulher que é torcedora, então ela muitas vezes é discriminada porque a opinião dela é considerada inferior à dos homens, como se ela não fosse capaz de analisar, de entender e de gostar da modalidade, né? Esse mesmo preconceito acontece com as atletas que muitas vezes têm o seu futebol desqualificado. E comparado com o masculino, como se o masculino fosse o padrão ideal a ser atingido. Por isso que a presença da mulher incomoda tanto. Mas se de um lado isso existe, ela também vem crescendo devagarinho ao longo dos anos. A mulher vem se tornando cada vez mais presente nesse espaço. E essa resistência, ela é muito importante, né? Porque ela é uma forma de mostrar que esse espaço pode e deve sim ser ocupado por mulheres, né? São obstáculos culturais, profundos e antigos. Mesmo assim, as meninas mantêm a alegria em praticar o esporte e mostram que a bola pode rolar para qualquer um, basta ter vontade de jogar. No próximo bloco, a gente fala mais sobre a dificuldade da profissionalização das mulheres no futebol. Nós conversamos com o professor Osmar de Souza Júnior, da UFSCar. O intervalo é bem rápido, fique com a gente. E o Unesp Notícias volta a falar sobre futebol praticado por mulheres. O professor da UFSCar, Osmar de Souza Júnior, explica por que, apesar de aclamado no país, o esporte não é tão democrático com o sexo feminino. O futebol e o esporte, de uma maneira geral, são espaços masculinos, né? Por excelência, né? Então, são espaços onde os homens se utilizam para validar, para reafirmar a sua masculinidade. E alguns esportes mais do que os outros. E no Brasil, o futebol entra como uma das modalidades que representa esse espaço de masculinidade, né? Então, desde a inserção do futebol no final do século XIX no país, as mulheres sempre tiveram muita dificuldade para participar. No início, como torcedoras, frequentavam os estádios e até eram bem vistas, porque o futebol entrou no Brasil como uma modalidade elitizada, né, trazida pelos ingleses. E aí as mulheres nos estádios assistindo aos jogos davam um ar de embelezamento, uma moldura para o espetáculo esportivo. Então, não como alguém que vai ali para conhecer o futebol, para entender do futebol, mas para embelezar o jogo, né, nesse sentido. E dentro de campo, essa inserção foi muito mais tímida ainda, tá? Tem alguns relatos que na década de 20, de 30, tem algumas citações que falam que mulheres jogaram futebol, mas muito timidamente, era visto como algo bizarro, a mulher jogar futebol. Na década de 40, aparecem outras inserções das mulheres nas praias do Rio de Janeiro, e aí passam a ser proibidas de jogar até por lei, né? Na década de 40, a gente tem um decreto que proíbe as mulheres de jogar futebol, que é reforçado na década de 60, mas ser proibida não quer dizer que elas não estivessem jogando, né? Então, mesmo com a proibição, muitas mulheres continuam jogando futebol. Então, é fundamentalmente por questões culturais. Aqui no Brasil, a gente tem que o futebol é um esporte de macho, né? Foi justamente o tema da minha tese de doutorado, futebol como profissão para as mulheres, né? E como projeto profissional aí para as mulheres. E aí a gente encontrou alguns dados muito curiosos, porque nós entrevistamos aí jogadoras de 3 equipes do estado de São Paulo, uma equipe a que a gente tratou como uma equipe pequena, que é uma equipe que não tinha nem o time masculino, uma equipe média e uma equipe grande. E dentro das 3 equipes ficou muito claro que, de diferentes maneiras, elas exercem muitas das rotinas que os profissionais do futebol exercem, tá? Então, umas mais, em alguns clubes mais, em outros menos, mas elas obedeciam uma rotina de treinamento, às vezes em 1, às vezes em 2 períodos. Elas tinham restrição de não poder trabalhar em outra área, porque elas tinham só que treinar. Ganhavam, às vezes, uma bolsa de estudos em troca dessa dedicação. Elas tinham a rotina do repouso para os jogos. Então, elas cumpriam com aquelas que são as exigências de um atleta profissional de futebol, que está, inclusive, na legislação, na Lei Pelé. Tá? Mas elas não têm os seus direitos garantidos por lei. Tá? Então, elas seriam profissionais de direito, porque a lei também
assegura que elas são profissionais de futebol. Foi até um fato curioso, porque muitas das meninas que a gente entrevistou falavam falta uma lei que garanta essa condição de profissional para a gente. E na pesquisa a gente identificou que existe a lei, porque a lei, que é a Lei Pelé, ela admite que o futebol é a única modalidade que tem que ser profissionalizada quando você cumpre com determinados requisitos, como o treinamento, repouso funcional e todas as outras condições que elas cumpriam, tá? E como na lei aparece que o futebol é a única modalidade que tem que ser profissionalizada, as outras modalidades, elas têm a flexibilidade de se profissionalizar ou não. A lei não deixa claro se isso é para homens ou para mulheres. E nem pode, porque senão iria ferir a Constituição Federal, que homens e mulheres são iguais em direitos. Eu também tenho tratado ultimamente como futebol de mulheres e, assim, não é de graça, né, que a gente tem tentado tratar dessa maneira, porque quando a gente intitula como feminino, a gente carrega de outros significados, que é esperar que elas expressem uma feminilidade que estaria na frente da condição de futebolista. Pode ter gente que olha e fala, mas peraí, no basquete, no vôlei, eu também falo feminino, tá? Falo vôlei feminino, falo basquete feminino, mas no basquete, no vôlei ou no handebol, eu falo também basquete masculino, vôlei masculino e handebol masculino. No futebol não preciso falar, quando eu falo futebol eu já sei que é para homens, tá? Então já está instituído que o futebol é de homem. O outro é aquele futebol menor, que é o destinado para as mulheres, que às vezes é chamado de feminino, né? E quanto às ações que a gente poderia pensar, acho que o Ministério dos Esportes tem tentado, de alguma maneira, intervir com a CBF, porque o grande problema realmente é que nós temos uma confederação brasileira que não tem interesse nenhum, não tem interesse nenhum que o futebol de mulheres cresça, tá? Não tem interesse nenhum em fomentar essa modalidade, que mantém um campeonato, que é a Copa do Brasil, que é para cumprir com alguma exigência da FIFA, que se mantenha um calendário de competições, mas não tem um calendário, não tem nenhum tipo de exigência dos clubes para que mantenham equipes de mulheres também. Então, eu acredito que a gente precisaria de políticas de equidade de gênero. A gente precisaria de algo, como a gente tem ações afirmativas em universidades, pode chamar de cotas, do que você quiser, mas a gente precisaria de políticas que garantissem às mulheres esse direito, porque muitas vezes as pessoas partem do princípio que ninguém quer ver mulher jogando futebol, né? E na minha pesquisa eu encontrei que durante a Segunda Guerra Mundial tinha uma equipe de futebol de mulheres na Inglaterra que começou a marcar jogo contra equipes de outras indústrias armamentícias, na época que os homens foram para a guerra. E elas levavam públicos de 30, 40, 50 mil pessoas aos estádios, cobrando ingresso. Então, público interessado tem. Esse público precisa saber que existe, né? Tem vários cenários que podem contribuir, né, para a gente minimizar um pouco essa questão do preconceito. Na escola é né? A aula de educação física e em outras disciplinas escolares também, eu acho que a gente pode começar a ver a mulher também como esportista, porque a menina muitas vezes não é enxergada como alguém que pode praticar alguns esportes, tá? Então, a partir do momento em que eu começo a ter imagens alternativas de mulheres que lutam boxe, mulheres que fazem MMA, mulheres que jogam futebol, que jogam handebol, que jogam rugby, tá? Passa a ser mais aceito. Eu acho que há uma década atrás, mais ou menos, ver uma menina jogando bem futebol incomodava muito mais do que hoje, assustava as pessoas. Não sei se incomodar é a melhor palavra, mas as pessoas olhavam e falavam, nossa, joga que nem homem. Hoje ainda falam isso, mas é muito mais comum a gente ver uma menina jogando futebol hoje, né? Então, a gente precisa espaços de intervenção, como o SESC, como o SESI, como as escolas, os clubes, tá? O olhar atento de professores. A mídia tem um grande papel também nesse sentido, de começar a mostrar mulheres jogando futebol, de dar um espaço para jogos de futebol das mulheres também, não só nas Olimpíadas, quando elas passam a disputar medalha, né? Eu acho que teria que abrir horários na grade das emissoras para exibir também jogos de mulheres. Acho que isso é importantíssimo também.
O Nesp Notícias termina agora. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta ao vivo. Tchau!